Evangelho de João, capítulo 5. Deu? Deixa marcadinho aí. E acompanha comigo esse videozinho aí, gente. Queres ficar são? Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Levanta-te. Toma o teu leito e anda. É sábado, não te é lícito levar o leito. Aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesata. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água. E porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava o tanque. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que era doente, perguntou: Você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado e pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua cama e ande. Eles perguntaram: Quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Irmão, quero contigo hoje fazer uma leitura um pouco mais profunda da palavra de Deus. E como você viu essa ilustração aí através de um filme dessa cena, eu tentei procurar a cena mais fidedigna, mas na verdade a que eu achei que era mais exatamente conforme a palavra era muito ruim a qualidade e a linguagem era muito difícil, né? E estava muito ruim mesmo a qualidade, parecia feito nos fundos de casa, né? Mas era mais direitinho assim que acontecia tudo.
Eu sempre olhava para esse texto e se você também pensava assim, eu achava que... Quem aqui viu o Pica-Pau? Já viu o Pica-Pau? Se lembra do episódio? Agora tem uma novela, então, que tem umas coisas parecidas com isso. Mas no Pica-Pau tinha um episódio, tinha a Fonte da Juventude, que era de mentira, lembra? Que daí tinha o que era? Era um bichinho que na verdade saía e enganava os outros, né? Era o Pica-Pau com os sobrinhos dele. Era o Pica-Pau com o sobrinho dele que fazia ali uma sacanagem. Na minha cabeça, a tal do tanque de Betesda, que nas outras versões é Betesda ou Betsaida, né? Mas aqui nessa versão que a gente lê é Betesata, é uma versão mais oriental, né? Betesata. Né? Mas assim, eu pensava naquela imagem, assim, sabe? Uma fonte da juventude, onde as pessoas, né? E eu sempre pensei que era uma baita uma sacanagem o que acontecia com esse senhor. Era um homem que estava paralítico há 38 anos, que ele estava doente, ele não tinha 38 anos. Não sei também, mas fazia 38 anos que ele não se mexia direito. Ele tinha um leito, ele tinha uma cama, ele tinha montado um acampamento diante daquele tanque, daquela fonte, daquele lugar. E a grande verdade, não sei se você prestou atenção na tua Bíblia, que está entre colchetes, a parte que fala que um anjo descia e mexia as águas. Não está entre colchetes na tua Bíblia isso? Não sei como é que está da igreja aí, mas a maioria das Bíblias está entre colchetes. Sabe o que é colchetes? Aqueles quadradinhos assim, né? Alguém sabe por que está entre colchetes? Quem é que sabe aí? Cadê os irmãos teólogos aí? Tem um que está na formatura lá agora vai vir cheio de onda, né? O Oberdan está fazendo a formatura de teologia hoje, né? Que momento. Quem é que sabe aí, meu irmão? Por que tem o colchete? O Gui não vale, né? O Gui é aquele aluno que tem no pede. Alguém sabe? Né? Tu colou? Não colou nada. Ele está calculando a idade do cara ali que ele está. Alguém sabe por que é o colchete? Colchete quer dizer que não está aquele trecho em todos os manuscritos que foram encontrados. Não está em todos os originais. Isso quer dizer que é mentira? Não. Então por que está ali, Maurício? Por que botaram assim? Eu não sei você, mas eu prefiro saber tudo o que tinha escrito, mesmo que não esteja tudo igual em todo lugar. Me dá mais informações a respeito daquilo, não é? Eu não sei o que você pensa disso. Eu acredito em coisas espirituais. Eu acredito em cura. Eu acredito. Mas a verdade é que existia um lugar, que existia uma grande expectativa, e que se acreditava na época que um anjo mexia a água. Não vinha um anjo com as asas brancas lá e ficava que nem um pato chacoalhando a água. Alguma coisa espiritual acontecia, que aquela água se movimentava, e as pessoas, através da fé que elas tinham, iam ali e algo acontecia com a enfermidade dela. Mas se tudo isso também não foi assim, não faz diferença para a nossa história. Porque uma coisa a gente tem que entender. Existia um homem que há 38 anos não andava, que estava ali e tinha montado um acampamento, ele montou sua cama ali, naquela escadaria. Ali tem uma escadaria, mas em uma das entradas dessa fonte, dessa piscina, desse tanque. E ele estava ali há tanto tempo que ele tinha uma cama ali. Ele não estava ali há 38 anos, mas ele estava ali há bastante tempo que ele tinha montado um acampamento. Por quê? Eu não sei em quanto tempo que vinha o tal do anjo para mexer na água, irmão. Pode ser que tinha tido um cara um dia na vida que foi ali e ficou curado, mas eu não sei quanto tempo. Mas só devia fazer tempo que ele estava ali, porque ele estava acampado. E alguma vez, enquanto ele estava ali, a tal da água se mexeu, porque ele tentou se arrastar até lá e chegou outro e entrou na frente. E cá para nós, né, tia? Parece mais o gênio da lâmpada. Porque vai entrar um só e só aquele que vai ser curado, é competição.
para ver quem é que chega primeiro. Mas digamos que esse anjo é um anjo que tem essa missão de ver quem é o primeiro que se atira dentro d'água. E só esse vai ser contemplado com 3 desejos. Mas que seja um anjo, e que realmente só o primeiro. Eu pergunto para vocês, irmão. Tem uma pessoa que está ali, esperando há um tempão. Que raio de pessoa que vai passar na frente do desgraçado, tio? Que tipo de gente é essa que precisa ser curada e que passa na frente do que está se arrastando para chegar? No mínimo esse anjo é um pouco injusto. E no mínimo essas pessoas que estão sendo curadas são mau caráter. Porque pelo menos, sou curado hoje, amanhã eu vou ficar aqui para ajudar esse aqui, porque eu passei na frente dele. Imagina tu na fila. Está esperando. Estou aqui, sou o próximo. Sou o próximo. Aconteceu contigo isso, né? Sou o próximo da fila. Aí tu já está ali um tempão, daí a pessoa resolve sair para tomar um café, que está te atendendo. Né? E tu, puxa, eu sou o próximo da fila. Né? Aí tu vira para lá, passaram na minha frente. E pior que não passou na frente aquele que ia fazer um saque. Não, passou aquele cara da empresa, que tem umas 5 empresas, chegou com um maço de coisa assim. Né? Sempre tem, eu vejo assim, se tem um empresário lá no guichê do banco, cara, pode sentar e pegar um café, cara. Porque ele chega com tanto boleto. O Leandro está se identificando agora, né? Chega com aquele monte de negócio ali, daí eu disse, puxa, passou na minha frente. Mas tudo bem, ele chega, né? Que nem no mercado. Tu tá ali com o teu carrinho, mais ou menos cheio, porque ninguém enche mais o carro do mercado, né, irmão? Cá para nós, né? Cada vez os carrinhos estão menor. Aí tu tá ali, daí chega aquela pessoa com um saco de qualquer coisa na mão ali, tu diz, não, pode passar. Daí ele diz, posso. Ô fulano, pode vir. E traz 3 carrinhos cheios. E pior que era um vovozinho, mas daí vem vindo lá os 2 netos dele com um carro de cerveja, com churrasco, com tudo quanto é coisa. Tu pensa, sacanagem, eu estou aqui com o pão da ceia, cara. Passa todo mundo na minha frente. E ainda estraga o sistema lá, porque a guria é nova do caixa. Poxa. É bom? Imagina que amor que esse homem tinha por aquele lugar ali. Porque mesmo com tanta sacanagem, ele mesmo assim continuava ali. Eu acho que não é uma questão de amor, é uma questão de única esperança que ele tinha. Era permanecer ali. Tanto é que ele trouxe da onde ele vivia, que provavelmente era pelos lugares pedindo esmola, um acampamento para ficar ali. E aí, irmão, chega Jesus na cidade. Chega Jesus em Jerusalém. E ele encontra o cara. Ele olha para ele, olha para aquela situação. A palavra diz que Jesus já sabia que fazia muitos anos que ele estava doente. Então provavelmente esse homem já estava lá em Jerusalém. Talvez aquele homem, Jesus tinha cruzado com ele quando era pequeno. Porque fazia 38 anos que ele estava doente. Na primeira vez que Jesus se perdeu lá em Jerusalém, você lembra dessa história? Que ele se perdeu, os pais dele foram procurar naquele recenseamento. Foram procurar onde é que ele estava no meio do pessoal ensinando sobre a palavra, sobre as escrituras, sobre a lei. Lembra dessa história? Será que não estava por ali esse nosso amigo paralítico? Jesus já conhecia ele, olhou para ele e disse, poxa, mas esse aqui é aquele senhor. Uma história para outra tem menos de 38 anos. Jesus já conhecia ele, identificou ele e disse, poxa, o senhor não quer ser curado? E ele disse, eu não consigo. Eu disse, eu não consigo. Porque toda vez que eu tento, vem alguém e passa na minha frente. E eu sou sozinho. Eu sou sozinho. Eu não tenho ninguém que me carregue até ali. Eu não tenho ninguém para me botar lá. E diferente daquele outro que tinha pelo menos 3 amigos que botaram ele por cima do telhado, esse não tinha ninguém. Ele olhou para Jesus e Jesus não pegou ele, tocou ele dentro d'água, irmão. Porque Jesus estava acima da água e do tanque e do anjo.
Ele disse: pega o teu leito aí. E a tua vida que estava parada nesse lugar vai começar de novo. Pega o teu leito e anda. Olha para a pessoa que está do teu lado. Pergunta para ela: você quer ser curado? Eu trouxe um tanque aqui para representar hoje? Não. A gente tem uma cama aqui também para você carregar pela coluna dos... Não. Também não trouxe envelope. Irmão, a gente olha para esse texto e para nessa parte do texto. E até essa parte desse texto, esse senhor fez tudo que era certo. Não é? Ele não fez, e chegou os mestres da lei, chegou ali o pessoal do sacerdote, aquele povo lá que usava o lençol na cabeça, né? E chegaram para ele e perguntaram: mas como é que tu está carregando teu... Eu sempre imaginei o cara com uma padiola embaixo do braço. Esse negócio daquele rolinho ali não me convenceu. Aquele rolinho ali, o cara parece que já estava pronto para a viagem. Não me convenceu. Eu sempre imaginei o cara com a padiola. Lembra da padiola? Eu sempre imaginei o cara com a padiola aqui embaixo do braço carregando. Parecia bolsa de viagem, aquela que, né, que tu pode carregar dentro do avião, não precisa nem né, um pacotinho de nada. Mas ele estava carregando a tal da cama dele, o acampamento dele. Ele levantou o acampamento e saiu. Eu não sei se esses mestres da lei estavam vendo o que aconteceu e já fizeram isso para indicar com aquilo que tinha acontecido. Mas me parece que não, porque ele perguntou quem é que tinha feito e eles pareciam que não sabiam quem é que tinha feito o que tinha acontecido. Quem é que tinha dito para ele que ele podia sair andando com a cama dele? E muito mais, quem é que tinha curado aquele homem? E esse discurso dos fariseus aqui, ele tem duas leituras. Ou os fariseus eram tão insensíveis com aquele homem ali que dependia dos outros e não estava sendo ajudado, nem que seja para encostar alguém do templo ali para tocar o homem dentro d'água. Mas porque a responsabilidade do templo é ajudar as pessoas, não é? Mas não estava sendo ajudado, sei lá, porque eles pensavam que ele era um maldito de Deus, porque era aleijado. Mas eles não conheciam esse homem, não ajudavam esse homem. Ou sabiam, viram o que Jesus tinha feito e quiseram sim criticar algo que não tem explicação. Esse foi o motivo pelo qual iniciou-se a perseguição a Jesus, que relata a biografia que João escreveu, o Evangelho de João. A partir dali começou-se a perseguição de Jesus. Pelo quê? Porque Jesus tinha mandado um homem paralítico levantar e carregar o seu acampamento. E no dia de sábado, ninguém poderia carregar nenhum peso. Não podia ser feito nenhum esforço físico. E se você conhece alguém adventista, você sabe muito bem o tamanho que isso representa e os motivos pelos quais ainda tem gente hoje que respeita e vive o sábado dessa maneira. Era o sabá, era no sábado, as coisas não poderiam estar acontecendo. O que o homem disse para eles? O homem que me curou disse que era para me tomar no meu leito e andar. Até aí o vídeo mostrou. E até aí esse homem, que senhorzinho, né? Que senhorzinho ficou feliz, né? Parece que ele estava até assim, ó. Fazia muito tempo que ele não andava, 38 anos. Mas ele estava quase saltitando, né? Parece que ele estava, né? Ele veio saindo, faceirinho, né? Mas eu não imagino que ele estava assim, faceirinho. Ele deve ter ficado eufórico. Mas quando chegou os fariseus perto dele, se você não pode fazer isso, ele deve ter ficado assustado. Porque aqueles homens assustam qualquer um. E até hoje tem gente que assusta, né? Tem gente que tem menos medo da mulher do que do pastor. E olha que a mulher dá medo, né? Complicado.
Complicado. Por que que esses homens assustaram tanto ele? Porque ele, olha o que aconteceu depois, continua o texto. E essa mensagem é uma mensagem de Natal. Versículo 12. E eles perguntaram: quem é o homem que mandou você fazer isso? Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem. Mais tarde, não foi um ato contínuo. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Bueno. Jesus encontrou ele e repreendeu ele, irmão. Repreendeu ele. Jesus não disse para ele naquela hora da compaixão lá que ele estava deitado. Jesus repreendeu ele. Logo que viu ele pela primeira vez. Eu não sei você, mas eu gosto de ficar imaginando as coisas. Eu convido você a imaginar comigo. Isso não quer dizer que seja exatamente isso, mas que a gente está imaginando alguma coisa. Jesus está lá, saiu de perto. A multidão veio para a volta do cara, porque não é todo dia que tu vê alguém que não anda começar a andar. Chegou os fariseus, você não pode carregar isso daí. Ele disse que o homem que curou ele mandou ele carregar. Jesus viu isso. Jesus viu a postura dele depois que se levantou. E às vezes acontece isso, irmão. Às vezes um grande milagre acontece na nossa vida, a gente levanta com arrogância, como se a gente tivesse feito algo para aquilo acontecesse. Os homens chegaram para ele e perguntaram, ele já deu nos dedos. Ou chegaram para ele e perguntaram, ele titubeou, meio que assim, não sei se estou fazendo certo, não sei se estou fazendo errado. Mas uma coisa aconteceu, depois que ele levantou, alguma coisa mexeu dentro da cabeça dele e ele ficou meio perdido. Ele já não sabe se ele tem que cumprir a lei e os fariseus, ou se ele tem que respeitar aquele que fez ele levantar do leito dele. Ele já nem sabe para quem que ele tem que correr. Porque tudo que ele acreditava dizia o seguinte: a minha vida é assim, sou um maldito de Deus, estou passando por essa necessidade, estou ficando aqui, dependo da misericórdia de Deus, dependo de que alguém um dia não venha aqui e esse lugar não tenha ninguém, de repente num dia de festa ou alguma coisa, e daqui a pouco esse anjo entra na água e eu posso entrar junto com ele. O destino da vida dele era esse: esperar o dia em que não ia ter ninguém para passar na frente dele e ele ia conseguir ser curado. Aí, de repente, alguém muda aquilo que ele esperava, aquilo que ele tinha como expectativa de que tudo ia dar certo. Porque tudo que ia dar certo nele, na vida dele, era o quê? Que chegasse o dia que ele ia poder entrar no tanque. E daquele tanque a água ia se mexer e ele ia melhorar. Essa era a expectativa dele. De repente vem alguém e muda, faz algo que eu não estou esperando. E pior, isso que ele faz é criticado por aqueles que defendem tudo aquilo que até agora eu acreditava. Pensa comigo. Movimentou as coisas dentro da cabeça desse homem. E essa resposta dele, tanto por um lado quanto por outro, foi criticada por Jesus. A postura dele foi criticada por Jesus. E ele disse: não peque mais. E olha o que ele fez. Alguém já te chamou a atenção e tu não gostou? Hein? Alguém já te chamou a atenção e tu não gostou? Sabe? Toda hora, né? Mulher, pastor. Não! Vamos usar o exemplo da esposa do pastor, né? Duas pessoas que causam esse furor. Não aqui na igreja, porque aqui, com relação ao pastor, amor, não, né? Não é com relação à mulher. Chega lá no pastor e o pastor diz para ti: mano, tudo bem, vamos orar aqui, Deus perdoa, velho. Mas vai e não faz mais isso, cara, não tem cabimento. Um homem de Deus, faz 10 anos que tu vai na igreja, cara. Não dá para continuar fazendo isso, tá bom?
Pô, pastor, mas é que é complicado, você não sabe o que eu estou passando. Eu disse, não, mano, vem aqui, eu sei, cara, a coisa não é. O diabo é o diabo, Deus é Deus, mas tu é tu, irmão. Vamos lá, vamos fazer diferente. Não, tá bom, não vou pecar mais. O que mais que Jesus disse para ele? E aí é que fica pior. O cara era aleijado. E Jesus disse para ele assim, ó, não peca mais agora, porque senão algo pior pode acontecer. Ele disse, pô, aí acabou-se. Pô, vim aqui, o cara me curou. E ele fica me agorando agora. O cara saiu de lá como? Com aquelas perninhas que já não mexia, tremendo agora. Pô, agora não posso pecar mais. Se eu fizer alguma coisa, vai me acontecer algo pior do que eu era. Coitado do velho, viu o jeito que ele era ali. Acho até que ele não era tão... Você acha que era? Derrubado daquele jeito ali. Vai ficar pior como? Vou morrer. Vou para o inferno. E é disso que Jesus estava falando. Muda a tua vida agora. Porque senão o pior pode acontecer. E o pior é tu perder a tua salvação. Tu perder a tua vida eterna. Putz, o homem era trimassa até agora na tua cabeça, né? Eu estou acabando com ele hoje. Aí o pastor te disse isso. E digamos que esse problema que tu tem é um problema que afeta também a tua família e a tua esposa. Aí o pastor disse para ti assim, para de fazer, cara, porque senão algo pior vai acontecer com o teu casamento. Sabe o que o senhor do leito que anda, no leito dele não anda, ele anda com o leito na mão. Sabe o que ele fez? Lê comigo. O homem saiu dali e foi dizer para os líderes judeus que quem havia curado ele tinha sido Jesus. Fofoca. O pastor não presta, amor. Vamos trocar de igreja. Bem que tu tinha me dito mesmo, que eles são tudo louco naquela igreja lá. Aí foi o nosso querido paralítico de Betesda para dentro do buraco. Acabou com a história dele. Acabei com a tua história do maluco. Tu até ia botar o nome do teu filho de Betesda uma vez, em homenagem a esse homem de fé. Coitadinho, por causa do anjo. Ele não gostou que foi repreendido por Jesus. Não estou inventando, mas dá para entender isso ou não dá? Não dá para entender isso? O que aconteceu a partir desse momento que ele disse que era Jesus que tinha curado ele? Todos começaram a perseguir Jesus. Ele ajudou Jesus falando isso. Ele honrou o nome de Jesus indo lá falar para os líderes. Não, se ele honrasse Jesus, ele sairia dali e não tinha pecado mais. Eu não sei, irmão, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. As coisas de Deus na nossa vida, às vezes acontecem de uma maneira que deixa a gente meio zonzo. Sabe por quê? Vamos para a pregação de Natal. É chegada a semana última de dezembro do ano de 2018. Quem aqui trabalha no comércio? Vai trabalhar dia 23. Vai trabalhar tudo que puder para conseguir fazer o quê? Vender. Para quem? Para aqueles que são contagiados com o espírito natalino. Né? Quanto mais esse espírito natalino pega, mais gasta, né? Seja no mercado comprando para fazer uma grande ceia, e nós vamos fazer uma ceia em nome de Jesus aqui na igreja. No domingo que vem já é, né? 23, é? 3, é. Já convido você, irmão, você que estiver em casa assistindo, que não veio hoje, sem vergonha. Culto especial de Natal. Traga o seu alimento. Não, é verdade. Traga o seu alimento. Traga algo para compartilhar com os irmãos. Para que no final desse culto vai estar bem bonito. Nós vamos botar umas luzes aqui. Vai vir um pregador. Olha, que tem pregado aí nessa cidade há pelo menos uns 8 anos. Né? Não vai ter Papai Noel.
mas ele é barbudo. Mas assim, ó, nós vai ter um culto legal aqui, o pessoal do louvor preparou umas surpresas para nós, né? Vai dar presente para a igreja. Contei. O pessoal preparou, né? Mas vai ter um culto especial de Natal e já quero te convidar. Tá bom? Traga algo para nós celebrarmos juntos mesmo. Traz mesmo. O que se come no Natal? Peru é o porco? Porco é depois, né? Porco não pode. Porco é tudo demoniado. Não pode, né? Traz lá alguma coisa para nós comer aí, irmão. Pode ser aquele risole que ficou de manhã, não tem problema. Vamos comer todo mundo junto aí. Tá bom? Terminou o momento de avisos. Chega a semana do Natal. Lá no teu trabalho, já te perguntaram se tu é da igreja. As pessoas sabem que tu é um crente dos bons. Aqueles que eles sabem que, né? Não adianta convidar para dividir o chopp da festa de final de ano. Né, irmão? Mas aquele cara que não vai para balada, né, irmão? Ele sabe quem tu é, ele te conhece. Ele sabe que na tua igreja tem até um projeto social. E já te perguntaram assim: não estão precisando de nada lá para ajudar? Lá no meu serviço já fizeram isso. E quem compartilha aí as fotos do DK e das coisas que acontecem aqui na igreja, provavelmente alguém já te perguntou: não estão precisando de nada lá na igreja? Ou também já participa de outras coisas que envolvem essa função de ajudar as pessoas no final do ano. Inclusive as pessoas só precisam de ajuda no final do ano. Mas não importa. Se tu não ajuda o ano inteiro, que resolva ajudar no final do ano. O que menos pior, né? Mas acontece isso, não acontece, irmão? Meu Deus do céu, quanto tempo eu levei contando a história do cara? Todo mundo sabe que chega o final do ano e a gente fica mais sensível. Dá aquela bendita propaganda do Zafari e Bourbon, né? Do Itaú, agora Itaú tem umas boas, né? E é para tirar o nosso dinheiro que eles fazem isso. Mas tem aquela propaganda que a gente chora vendo a propaganda. Quem aqui já chorou vendo o Caldeirão do Hulk? Fala a verdade, irmão. Não foi no dia que eles fizeram a casa do Lua Santana, né? Porque o Lua Santana não precisava que fizesse nada por ele, né? Coitadinho, ele tinha um videogame igual o meu. Ô, irmão, dá o Caldeirão do Hulk e ele vai lá e ajuda aquele cara, coitado, né? Em tudo quanto é problema, aquelas coisas todas, ele vai lá, dá um carro pro cara, espero que ele venda aquele carro e dê comida para os seus filhos, né? Depois disso. Mas acontece aquela coisa toda, aquela comoção, a gente se emociona. Não te emociona, mas não tem nada de errado se emocionar com isso. Não se emociona? Eu me emocionava até, porque eu sou velho, quando tinha um quadro chamado A Princesa e o Plebeu no Gugu, no Domingo Legal. E era estrelado pelo netinho de Paula, e ele pegava uma menina, até hoje eu acredito que é verdade, e dava para ela a festa toda de 15 anos dela, né? E eu achava muito legal aquilo, porque, poxa, eu pegava umas pessoas com a vida no lixo mesmo, entendeu? Sei lá quanto é que eles pagavam para poder fazer aquilo, ou se elas eram de verdade. Mas eu chorava às vezes vendo. A gente não chorou vendo o filme do... Quem já viu Toy Story 3? Não viu, irmão? Isso é um clássico. Então veja, tá? Mas tem uma cena no final em que eles dão todas as mãos e decidem juntos morrerem, mas são brinquedos, mas eles estão derretidos para reciclagem. E eles dão as mãos, fecha os olhinhos assim, e tu fica, não acredito, meu Deus do céu. Não contei o final. Deixei todo mundo assim, eu não acredito que eles vão morrer. Não é emocionante? Rodrigão não é emocionante? Claro que é. Eu assisti Toy Story 1 umas 250 vezes com o Rodrigo. Na época do Toy Story 1, né, Rodrigo? Porque ele era pequenininho. Pra você ter uma ideia, na época ele pulava em cima de mim e dizia, ataque suíno! Todo mundo fica emocionado quando vê algo que parece, pelo menos, irmão, nem tudo é verdade. Porque até na novela a gente fica emocionado. No filme, no seriado, sei lá.
quando a gente vê uma cena de alguém que se sacrifica por outro alguém, de alguém que se solidariza e se entrega de alguma forma para que outra pessoa saia da condição que ela tem e melhore. Eu não sei você, mas isso me emociona. Tem gente que se emociona vendo no YouTube alguém apertando cravo e espinha. Eu também me emociono com isso. Mas acontece o quê? Coisas assim mexem com a gente. E no final de ano parece que todo mundo quer que a gente chore o tempo todo. É ou não é? Toda coisa que acontece na televisão, em qualquer lugar, parece que é para mexer com esse lado nosso que nos deixa sensível. Eu desconfio que é para que a gente seja generoso e compre o presente mais caro, né? Desconfio que tem algum fim comercial nisso tudo. Mas eles usam como desculpa o nascimento de Jesus Cristo. E eu postei há pouco tempo no grupo da igreja, né? Se você não é do grupo, né? Peça para entrar, é legal, a gente tem bastante coisa. Você vai ter a oportunidade de dar bom dia para muita gente, boa tarde, boa noite. Mas, de vez em quando tem uns materiais legais lá também. Por que você está rindo, irmão? Tem muito bom dia lá. Eu coloquei lá há poucos dias. Não coloquei, eu coloquei no ano passado, eu mostrei para o Leandro agora esses dias. Um vídeo sobre o Natal, a respeito do Papai Noel, né? E o Papai Noel não é tão do demônio assim como a gente pensa, né? Vou botar lá agora essa noite quando eu chegar em casa para você ver a história disso aí. Mas no fundo, tudo isso foi criado para celebrar o nascimento de Jesus Cristo e não muda. O Natal é a celebração do aniversário de Jesus. E é isso. Se tu perguntar para qualquer pessoa, é isso. Embora ninguém tem o presépio lá. Embora os reis magos não eram reis e também não eram magos, mas eles estavam lá. Né? A manjedoura não era aquela coisinha que cabia o bonequinho certinho, mas está lá a manjedoura. Mas é o nascimento de Jesus. E de alguma forma, e tem um sentido isso, ele é linkado com o quê? Com a gente celebrar, abrindo mão das nossas finanças, do nosso dinheiro, das nossas propriedades, das nossas coisas, e oferecer algo nosso em favor de alguém. Isso me remete muito àquilo que simbolicamente a gente faz aqui como a ceia do Senhor. E é exatamente aquilo que eu propus para vocês hoje, nós fazemos no domingo que vem. Da gente trazer algo da nossa casa, que nós custeamos, para oferecer para outra pessoa. E entender que participando daquilo que ela oferece para nós aqui representamos a dependência que a gente tem um do outro, e quanto nós somos corpo. Essa é a ideia da ceia do Senhor, e nós falamos alguns cultos atrás. E é justamente isso que se fomenta. O comércio usa isso para vender para nós, né? Porque a uva começa a custar R$18 depois que começa essa função toda. Antes é 15,90, porque é cara a uva mesmo, né, tia? E aí o que acontece, cara? A gente entra nessa daí e faz parte. Só que tem uma coisa que acontece aqui dentro de todo mundo. E é disso que eu quero falar. Tomara que eu consiga falar agora, rapidinho. Eu não sei você, meu irmão. Mas por que a gente se emociona tanto e mexe com a gente tanto ver alguém se sacrificando por outro? Pergunta para o irmão que está lá, por que isso mexe tanto com as suas emoções, irmão? Não falou, cara, a gente pode só fez. Por quê? Agora olha para mim. E olha com aquela cara de profeta, só não aponta o dedo para ele, porque é feio apontar o dedo. Dá verruga na ponta do nariz. Diz para ele assim, irmão. Diz para ele, irmão. Tu era para estar acostumado com isso. Sabe por que nos emociona tanto, irmão? O Gui esses dias falou uma palavra que eu achei tão bonita. E eu fui procurar para ver o que queria dizer, né? Ele disse assim, cara, eu estava passando não sei onde, daí eu tive um insight. Eu disse, cara, que louco isso! Eu não entendi o que ele falou depois, mas eu queria saber o que era um insight.
E eu pensei, vou ter que falar um dia isso, né? Mas vou ter que dar os créditos pro cara. Agora você sabe. O dia que eu falar que eu tive um insight, foi o Gui que me ensinou isso. Que bobagem, Jesus. Eu tenho pouco tempo. Não, eu imaginava. Não. Eu já tinha ouvido, mas não sabia o que era. E aí, como eu não tinha entendido o que ele falou depois disso, eu resolvi pesquisar as duas coisas. Mas então, insight quer dizer dentro, né? Dentro. Foi o que eu vi hoje. Então, algo me colocou de volta para dentro daquilo lá. Né? Ele disse, estava passando em tal lugar, daí eu tinha um insight sobre o que nós podíamos falar no retiro. Ou seja, eu estava fora, na minha realidade, eu tive um insight, eu entrei dentro do retiro de volta. Se não foi isso, eu estou te ensinando o que tu me falou. Tá? Fechou, né? E aí, por que eu estou falando isso, Jesus? Não, anotei. Agora eu vou me achar. E aí eu descobri que esses momentos que a gente se emociona, quando a gente vê algum sacrifício, não só você que é da igreja há muito tempo, que já era para estar acostumado com isso, mas as pessoas do mundo, gente que nunca tirou a mão sabe aquele do sorrisal na mão que atravessa o Jacuí? Até aquele ali ajuda com alguma coisa. Nem que seja com o sorrisal mesmo. Mas o que acontece, cara? As pessoas começam a ajudar umas às outras, porque elas se emocionam com aquilo ali. Alguma coisa está me dizendo que eu preciso ajudar, não posso deixar coitadinho. Olha lá, o Luciano Huck ajudou, eu tenho que ajudar também. E aí a gente tem um insight, a gente vem para dentro daquilo que a gente é. A gente tem um flash. Hoje eu estou cheio de expressões. Essa aí, isso eu vou te ensinar. Entendeu? Não, tem mais, eu vou falar inglês, vou falar grego hoje ainda. Aí o que acontece, cara? O que a gente bota para enfeitar a nossa árvore de Natal? As bolinhas, Maurício. Que mais? Luzinha. A luzinha de Natal, tão conhecida como pisca. Porque se a luzinha ficar parada, ela não tem graça. E a mais cara é a que tem um quadradinho com umas 5 funções ali que tu fica escolhendo qual, e só a vermelha com a amarela, agora só a azul com verde. E aí elas andam em carro daqui para lá, e vem para cá, e pisca umas lá e outra aqui, tira uma, não funciona mais nada. Né? Mas ela pisca. Ela pisca. O que é um flash, irmão? Vai chegar aqui na rua com o seu telefone, seu smartphone com flash, e tirar uma foto e não botar o flash, não vai aparecer nada. Se tu botar o flash, tu também não vai ver nada, mas a foto vai aparecer. Porque ela dá uma piscada. E aparece o que tem ali. E é só uma piscada. É só um flash. Na nossa rotina, na função do Natal, quando alguém encontra com a gente, a graça de Deus vem na nossa escuridão da nossa vida, nas dificuldades, no pecado que está encruado dentro de nós, e um flash dispara diante de nós, e a gente pensa o seguinte: nossa, o que é isso? Olha o que está acontecendo, pum, apagou de novo. Alguma coisa nos bota para dentro do que é a realidade, e de repente, bum, tinha outra coisa que nos tira de volta. A gente chega no Natal e pensa: puxa, eu preciso ajudar os outros. Chega em janeiro, não vou ajudar mais ninguém, vou para a praia, mano. Ainda bem que eu não gastei com presente esse ano, mano. Senão agora eu não ia poder ir para a praia no carnaval. Ia ter que ir para o retiro com aqueles crentes. Tomara que você gaste bastante nesse carnaval, irmão. Porque o retiro vai sair muito mais barato do que a sua diária em Santa Catarina. Venha para o retiro. A gente faz condições especiais para você ainda. R$200 só. É 200, né? É 200, não vamos comprometer. Irmão, a gente chega no Natal e vê isso. Poxa, mas tu botou aquele senhor lá paralítico só para queimar o filme dele, não vai falar nada sobre ele. Ele tinha acabado de ter um encontro com a graça de Deus, cara. Ele estava ali esperando, ele estava achando que o que ele precisava era alguém para botar ele dentro de um tanque, para que um anjo viesse e balançasse a água. Sabe aquele cara que pensa que tudo que ele precisa é que venha um missionário de outro lugar, para encher a boca de óleo e cuspir na cara dele para ele ficar bom? Sabe? Ou tu não conhece ninguém?
que passa o tempo todo falando mal do pastor, mas chega um missionário não sei da onde, com uma bata toda branca, toca... Ai, meu irmão. Dá uma gusparada na cara dele. Receba. É o cara lá esperando o anjo. Chega Jesus diante dele e diz: levanta daí, cara, e vai, não peca mais. Aí ele fica bravo, fica aguenta Jesus. Jesus já fez muito mais para ti do que tu fica esperando o anjo vir. E aí quando ele chega e fala contigo, sabe o que tu faz? Fica brabo. Fica brabo porque ele te curou, tirou de onde tu estava. Mudou a realidade da tua vida. A luz dele veio para a tua vida, tu viu onde tu estava. Mas além de ver onde tu estava, tu viu quem tu era. Irmão, quando a gente olha para tudo que está na nossa volta, isso é uma coisa que eu quero que você preste bastante atenção. Porque eu termino a pregação e lembro só das piadas, cara, né? Quando a gente olha para onde a gente está, quando tem esse momento de revelação diante de nós, do lixo que a gente está enfiado, que é a multidão dos pecados, eu não estou falando lá do teu trabalho, não é isso aí, irmão. É aí dentro, a quantidade de imundícia que tu pensa, que tu fala e que tu faz. Aí tu vê tudo aquilo ali, aquilo só é errado, porque é tu que está ali. Só é errado porque é tu que está ali. Eu disse: pô, Maurício, sabe por quê? Quem é que mora dentro do chiqueiro? O porco, né? Se tu chegar hoje na casa de... Agora é mais difícil, né? Mas há uns 30 anos atrás, chegasse lá em casa, nos fundos da casa tinha um chiqueiro. Não só ali, mas tinha um monte de casa. Todo mundo criava um porco para coitado do porco se ferrar agora, né? No final. Aí o que acontecia? O que tinha dentro do chiqueiro? Um porco. Mas se chegasse lá em casa e descobrisse que meu pai me cria lá dentro do chiqueiro. E eu estou indo muito bem por ali. Bah, fiz um porco bacana, tu viu? Nem tinha ensaiado. Me cria lá dentro do chiqueiro. Você vai ficar o quê? Horrorizado, como é que pode? Mas eu estou me dando bem, estou até gordinho. Acho que vai dar bom para a virada do ano. O que está errado ali? O que estava errado com o filho pródigo? Não era porque ele tinha se transformado num porco. Não, porque ele era filho e estava dentro do chiqueiro. Eu quero dizer para você que quando chega nessa época, chega em qualquer época da tua vida, quando alguma coisa de Deus acontece, um flash vai diante de ti, tu olha para tudo que está na tua volta, mas tu olha para quem tu é e tu vê que eu não sou porco, não. Eu não devia estar aqui, eu sou filho de Deus. Irmão, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Foi pago um preço caríssimo por nós, para que a gente estivesse no meio do lixo. E que bom que venha o Natal, porque pelo menos no final do ano você vai parar e vai pensar: nossa, eu passei o ano todo pensando só em mim. Foi um porco relaxado com aquilo que eu sou. Entende? Aí, eu quero te convidar, cara, para entrar numa viagem comigo a respeito de como tudo começa para João, cara. João, ele escreve uma biografia de Jesus, um evangelho, né? Diferente de todos os outros três e daqueles que já tinham sido escritos naquela época, porque outros não entraram no cânon da Bíblia, né? E ele começa com o seu primeiro capítulo fazendo uma introdução filosófica. E ele começa dizendo que no princípio era o verbo era Deus, estava com ele, antes de tudo que foi feito se fez, uma coisa louca assim, ou não é? E aquilo tudo a gente acha muito bonito. Daí um que já escuta aquilo ali, verbo, já pensa: eu não gosto de português, então já não vou ler essa parte, já não entendi. Daí na outra Bíblia diz a palavra, ele diz: isso aqui pode estar errado, porque verbo é verbo, palavra é palavra. Não é toda palavra que é verbo, né, irmão? Tem substantivo, tem adjetivo, eu não sei os outros tipos que tem, mas tem um monte. Eu também não sei muita coisa. Mas Paulo começa, aliás, falei Paulo? Falei agora só, antes não, né? João, né? João começa a falar. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus.
Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existia foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão. E a escuridão não conseguia apagá-la. E por aí continua. Aí, irmão. Aí eu pensei o seguinte. No princípio era o verbo. Eu há muito tempo, não sei se chegou a ser gravado ainda, mas eu fiz uma pregação falando a respeito da palavra, falando a respeito do logos, falando a respeito da razão, falando a respeito de como que nós somos feitos nele, e como nós andamos nele. E usei um exemplo, uma figura de linguagem para falar que Jesus veio para ser uma forma, que a gente está dentro daquilo ali, a gente passa através daquilo ali. E não tem como ter vida, senão através dele. No domingo passado nós falamos tanto da vida que nós temos só nele. E a vida que a gente vive aqui não é vida, é morte. Irmão, tu olha para esse texto aqui, para início de conversa, mano. Para início de conversa. O que é eternidade para você? Uma definição rápida. O que é eternidade? Quem é que disse? Não tem fim. Essa é a primeira coisa que a gente pensa. Que aquilo que existe hoje vai durar para sempre. Eternidade não tem fim. Eternidade é não existe tempo. Não existe tempo, nem para antes, nem depois. Não tem como não ter fim, porque na verdade não tem início também. Sempre é. Não tem presente nem futuro. Deus é. Agora, ontem, hoje, a mesma coisa, do mesmo tamanho e sempre foi. Deus está acima do tempo, Ele é atemporal. Ele olha para tudo que existe hoje, da sua criação, da qual Ele dignificou a viver conforme o tempo, mas Ele está acima disso. E na eternidade nós vamos andar longe disso, que nos faz passar por todo esse trabalho que a gente passa. E já me dói o joelho, o cabelo está caindo, isso é tempo. Que faz a gente ter um relógio e ficar agoniado, que falta, que é 9h15. Depois a gente se acerta, Senhor. Segura o tempo aí, já que o Senhor não dá bola para isso, irmão. Mas aí o que acontece? Ele diz assim, no princípio, mas se princípio não é dentro do tempo, o que é o princípio? Se Deus está acima do tempo, Ele não começa a contar as coisas, o que é o princípio? E se palavra não é palavra e não é verbo, é logos, o que é logos? No princípio era o verbo. E João começa a falar isso, e tudo isso tem a ver com o nosso paralítico, e tem a ver com isso que brilha diante de nós. E essa loucura que acontece aqui dentro. Ele está dizendo o seguinte, no princípio, e aí eu fui ver o grego. O grego dali que mora na esquina ali, eu pergunto, não. Essa palavra é a palavra arquétipo, princípio. E essa palavra existe em português, que veio direto do grego. E arquétipo é uma teoria psicológica que diz o seguinte: é o conjunto de imagens psíquicas presentes no inconsciente coletivo, que seria a parte mais profunda do inconsciente humano. São heranças genéticas dos ancestrais de uma civilização, etnia ou povo. Isso é de um cara bem famoso aí, que é um seguidor de Freud, chamado Jung. Bem conhecido aí da psicologia, perguntei para minha esposa. É uma herança genética de ancestrais de uma civilização, etnia, um povo. Princípio é aquela ideia que a gente tem, aquela base, sabe? Arquétipo também é usado para falar a respeito de estrutura. Quem faz arquitetura tem a mesma raiz da palavra. Arquétipo é a base estrutural onde as coisas são construídas. O arquétipo da nossa vida é a base da qual tudo o que na nossa vida acontece parte dali.
E a palavra que é logos quer dizer o quê? Lógica. Verbo, sim, quer dizer verbo, quer dizer palavra, mas também quer dizer lógica, quer dizer razão. E logos naquela época era um princípio filosófico que definia a razão, a razão perfeita de qual todas as coisas sucedem. Então nós temos um arquétipo que é um consciente coletivo de algo que geneticamente chegou até nós, de uma etnia, de um ancestral, que vem da raiz de quem nós somos, é algo que carrega junto com nós. No princípio, ou seja, o princípio, aquilo que a gente tem de mais antigo dentro de nós como base, era a lógica, a razão, a base pela qual tudo começou. Era o Cristo, a razão é Cristo, a razão perfeita pela qual todas as coisas são feitas. Tudo foi feito através de Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você hoje? Quando a gente se olha e se vê dentro de um lixeiro, dentro de um chiqueiro, quando a gente olha para a nossa vida e tem esse insight, se emociona, a gente está refletindo o princípio do qual nós fomos feitos. E esse princípio, a base daquilo que a gente foi feito, é Jesus Cristo. Tudo foi feito através dele, por meio dele. Tudo que foi feito se fez e nada existe se não for por ele. Ou seja, a lógica, a razão pela qual as coisas... O que é razão, irmão? É o motivo primeiro. Se eu hoje respondo a algo é porque meu pai me criou assim, e ele me ensinou dessa forma. Ele estabeleceu alguns princípios na minha vida. Mas quem estabeleceu esses princípios nele? Alguém que exerceu uma influência sobre ele. E quem para trás? Toda essa base, ela é denunciada hoje, quando você vê a propaganda do Zafari, aquele videozinho da ponte que o homem vai e entrega o seu filho para salvar todo aquele trem. Quando você vê o quanto Jesus fez por nós, o quanto você vê aquele cara que, poxa, ele está de muleta, mas chegou uma senhora com 90 anos dentro do ônibus, ele levantou e passou a viagem toda no Vitória de muleta para aquela senhora ficar sentada. Sabe quando você vê o Woody, o Buzz e o dinossaurinho dando as mãos assim, ó, se nós vamos morrer junto, não tem cada um por si. Não, nós estamos juntos nesse barco, nós vamos continuar, e nós precisar morrer um pelo outro, a gente morre, e você se derrama em lágrima. Isso por quê? Porque isso está denunciando da onde tu veio, de quem tu veio, e por meio de quem tu foi feito. E esse mundo geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus, que precisam mostrar para esse mundo, por meio de quem que eles foram feitos. Por que não está combinando gente dentro do chiqueiro, comendo lavagem de porco? Não, eu sou gente, sou filho de Deus, fui feito à imagem e semelhança do Pai, por meio do Filho. Esse é o motivo de celebrarmos todos os dias o nascimento, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, irmão. E quando essa luzinha do pisca-pisca de Natal bater na tua vida e tu vê qual é a tua realidade e por que tu não está fazendo o que tu deveria, que seja o motivo do teu arrependimento, do teu joelho colocar no chão e dizer assim, não, eu não combino com essa vida que eu tenho levado. Tá certo, eu estava lá tirado, eu não conseguia andar, mas isso não me faz santo, me faz um coitado, mas não me faz santo, me faz um miserável, mas não me faz santo. Não quer dizer que não tem uma multidão de pecado dentro de mim, porque eu estou passando trabalho e alguém está me ajudando. E quando eu venho e o Senhor me levanta da onde eu estou, do lixo que eu estou, começa a mexer aqui dentro. O filho vem e volta para a casa do pai. E é feita uma festa. Mas isso quer dizer o quê? Que esse filho já está perfeito agora porque ele voltou? Quando você se arrependeu da sua vida de pecado e chegou na igreja pela primeira vez, você já estava pronto? Não, aí é a hora que o Senhor olha para ti e diz assim, ei, não peca mais agora, para que algo pior não aconteça contigo. E o que você vai fazer com essa informação, irmão? Ela vai ser só um insight na tua vida. Ela vai ser só um flash, vai ser só uma luzinha que piscou, você viu o que aconteceu, e o Senhor chegou, te visitou, e tu pensou, nossa, Deus falou comigo, mas
Agora passou o Natal, bora pro carnaval, irmão. O que você faz com essa informação? Você vai ficar brabo, você vai ficar ofendido, porque embora você passando e com esse monte de problema, você continua sendo um pecador. Você continua com essa cabeça na promiscuidade. Mas você precisa de ajuda? Precisa levantar? Precisa. Mas precisa mudar essa cabeça, esse entendimento. E te digo mais, você precisa entender que você tem que estar em Cristo. E a cabeça da tua vida precisa ser Ele. Para que realmente você viva na luz. Porque a escuridão veio, mas a luz não foi contagiada pela escuridão. A escuridão não venceu a luz, pelo contrário. A luz esperou o momento certo para vir nesse mundo e nos chamar para viver como igreja. E esse é o momento do Senhor para que nós tenhamos esse insight, que venhamos para dentro. Venhamos para dentro. Inclusive, igreja quer dizer isso. Pelo contrário, na verdade, mas quer dizer, saia, venha para fora da onde você está e faça parte dessa convocação. Porque como você conhece a palavra igreja, eclésia, quer dizer assembleia, mas não a Assembleia de Deus, porque ela é a Assembleia de Deus, mas não é a igreja Assembleia de Deus. A Assembleia é igual quando sai lá na GKN, lá, irmão, sai uma convocação do sindicato. Todos vocês estão convocados para participar de uma grande assembleia. Chama para fora, da onde tu está, dentro do pátio da empresa, e vem aqui, aonde são tomadas as decisões, as deliberações acontecem. É aqui que você sai do seu lugar de conforto e vem para dentro da assembleia, da igreja de Cristo. E você entende que agora não é um pastor que está no púlpito, mas é o pastor que deu a vida pelas ovelhas, que morreu por você e que está dizendo para você, é através de mim que tu chega, que tu conhece, que tu entende, que tu é perdoado. E aí Jesus não é mais uma forma, mas Ele é a forma, a receita do bolo, os ingredientes certos, o forno certo, a temperatura certa, a quantidade de vezes que balança o bolo, qual é a potência da batedeira, a batedeira, e dá tudo certo naquele dia que a temperatura do dia estava certa e saiu o bolo perfeito. Esse é Cristo. E essa é a receita que chega para nós. Só que a nossa farinha não é a mesma, o nosso forno não é o mesmo, está tudo errado. E aí dia após dia Ele vai dizendo, hoje eu trouxe o forno certo. Hoje eu vou pegar essa farinha que tem aí e nós vamos tocar fora. Eu trouxe a farinha certa. Agora sim, se lembra que o ovo estragou, porque está muito tempo ali, né? Tua batedeira não dá conta, mas agora tem a batedeira certa. E no último dia da nossa vida, a transformação vai ser completa, porque aquele que está conduzindo essa receita é o cara que inventou tudo isso. E através dele, sendo que nem ele, como uma razão perfeita para todas as coisas, com um princípio que nos norteia e que de vez em quando vem, e a gente entende, a gente vive o que é ser igreja, a gente celebra o Natal, e a gente entende que aqui, cara, todos estamos no mesmo barco, e tempo após tempo, dia após dia, a gente precisa se emocionar, para voltar à tona, da onde a gente veio, quem a gente é. E assim como hoje a gente olha umas fotos do tempo do passado, a gente se emociona, que a gente olhe para a cruz e lembre, poxa, eu não nasci para viver no chiqueiro. Eu nasci, estou de pé, o Senhor me levantou. E agora eu defendo Ele, nem que esses sacerdotes me botem na prisão e me matem. Eu vou continuar defendendo. Amém? Então fica de pé no teu lugar aí. Quem eu era diminua e que tu cresças mais em mim. Identidade de amor.